Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos começar a trabalhar, a estudar sobre política, tá? Essa é a nossa disciplina de filosofia. Eu separei nossas aulas em 5 tópicos para trabalhar sobre política, tá? Então, o primeiro tópico da aula de hoje é origem e etimologia da palavra, porque é interessante nós estudarmos como que se deu a constituição da palavra de política, tá? Então, vamos estudar as características da política e a sua origem. A palavra política tem origem no termo grego, que é composto por 2 palavras gregas. Então, política, né, em grego se pronuncia politiké, tá? Então, ela é composta por 2 palavras gregas, é importante, tá? Polis, que significa cidade, e a outra é tikos, né, que é bem comum, tá? Então são 2 palavras gregas aqui, traduzindo para nós, para o português, é cidade e bem comum. Juntando essas 2 palavras, nós temos a noção, então, do que significa politiké, que é governar a cidade para o bem comum de todos os cidadãos, tá? Essa é a noção do que seja politiké, que é política. A origem da política, tá? O surgimento da política aconteceu na Grécia Antiga depois da formação das cidades gregas, que eram chamadas de cidade-estado. Eu já trouxe essa imagem para vocês numa aula anterior. Eu voltei a trazer ela porque ela simboliza muito bem como que eram essas cidades-estados, tá? Então, observa-se que aqui nós temos um muro que cerca todo um reino aqui, tá? Isso aqui é chamado reino. Dentro desse reino, nós temos várias casas aqui. E no lugar mais alto aqui nós temos, então, Atena, tá? Que era um templo de adoração. E nós temos aqui a habitação do rei, os seus bispos e assim por diante. Cidade-estado é porque é uma cidade e dentro dela acontece todo o poder político ali, todo o poder econômico, que é diferente do que nós conhecemos hoje. Por exemplo, nós temos um estado, por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul, que é composto por várias cidades, certo? Se fosse na Grécia Antiga, a cidade de Campo Grande seria uma cidade-estado, porque ela não se comunica com outra cidade, tá? Então, Campo Grande seria, então, uma cidade-estado, porque a sua economia gira somente aqui. Todo o seu imposto tem que ser retornado para Campo Grande. Não existe esse imposto federal. Então, ele não vai se comunicar com outros órgãos, com outras cidades. Então, Campo Grande seria uma cidade-estado, porque nós vivemos somente aqui e todo o nosso imposto é revertido somente para Campo Grande, tá? Então, gera-se o bem dentro de Campo Grande, os recursos que era advindo do nosso trabalho, imposto, assim por diante, tinha que ser aplicado em Campo Grande. Não tinha esse imposto federal, tá? Então, aqui em volta nós temos algumas colônias também, mas você poderia viver em colônias fora do muro. Porém, você tinha que fazer a aplicação dos seus impostos, do seu comércio, dentro do muro. Fora do muro não tinha isso, não. Você poderia ter aqui uma casa, uma fazenda, uma chácara e assim por diante. Mas a sua aplicação, todo o seu comércio tinha que ser dentro do muro, tá? Então, foi nesse modelo político da Grécia que surgiram alguns conceitos que ainda hoje fazem parte da política, tá? Então, ali na Grécia Antiga, nós temos ali que culminou o surgimento da política, vários fatores, os fatores econômico, social, político, religioso, principalmente o poder econômico, tá? Porque algumas pessoas queriam participar da política, mas não poderiam porque só participava da política quem era homem, rico ou então era descendente do reino, tá? Se você fosse mulher, criança ou fosse homem pobre, você não poderia participar da política. Então teve todo um contexto histórico, todo um contexto social, econômico, político por trás do surgimento da própria política em Atena. Porque na Grécia Antiga, especificamente em Atena, foi o berço ali da cidadania, o berço da política, do todo o conhecimento como algo aplicado mesmo, que é a política, a economia, a sociedade, assim por diante, tá? Então, por exemplo, o que passou a surgir depois desse novo modelo político, tá? Surgiu, então, a igualdade de todas as pessoas diante da lei, tanto para direitos como para obrigações. Então, foi na própria Grécia Antiga, ali em Atena, que culminou, então, essa noção de que nós somos
iguais perante a lei, tá? Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar que antigamente, na Grécia Antiga, nós tínhamos ali o reino e também nós tínhamos abaixo do rei, nós tínhamos então a igreja. Então você só poderia subir ao seu patamar social, econômico, né, se você fosse, né, descendente ali dessa monarquia. Se você não for dessa monarquia, você seria eternamente um camponês, eternamente um fazendeiro, pobre e assim por diante. Tá? Depois desse modelo político, que surgiu a política, todos os cidadãos, então, passaram a ser pessoas iguais diante da lei, obtendo direitos e obrigações iguais. Então, todo mundo poderia participar ali da política, tá? O direito ao voto, tá? Porque, como eu disse, só poderia participar da política quem era rico ou quem era da própria monarquia ali, ou era descendente de algum patamar do reino ali, tá? Então, todo mundo desse modelo novo de política passaram, então, a ter direito ao voto. Direito à participação nas assembleias e nas decisões, não bastava você somente participar, né? Você tinha que aplicar a sua conduta política também, tá? Então, você poderia até participar, na Grécia Antiga, você poderia até participar de assembleia, dos grupos políticos ali, mas você não tinha autonomia para votar, você só tinha que aceitar o que eles votavam ali e colocavam como uma imposição na sociedade. Depois disso aí, todo mundo poderia participar das assembleias e também tinha direito ao voto, decidir se era melhor para a cidade ou não. Reformas sociais que beneficiassem os cidadãos, porque com esse modelo político novo, onde todo mundo poderia participar da sociedade, então passou então a ter reformas sociais. Então eram meios sociais dentro da própria política ali que beneficiava a população mais pobre da Grécia Antiga ali, principalmente em Atenas. Então eu trouxe a vocês aqui, ó, um esquema demográfico de como que era essa organização política na Grécia Antiga, tá? Então nós temos aqui as assembleias, que é o poder legislativo nosso hoje, tá? E nós temos aqui a eclésia, né, que todos os cidadãos maiores de 20 anos poderiam votar nas leis, né, nas propostas que o poder legislativo estipulava. Nós tínhamos também o bulé, né, que eram 500 pessoas que elaboravam as leis. Então, nós tínhamos pessoas elaborando leis e pessoas aprovando a lei aqui, que no caso é o nosso poder legislativo hoje. Tínhamos aqui o magistrado, né, que é o nosso poder executivo atualmente. Então, no magistrado nós tínhamos duas categorias aqui, né? O estratégias, né, que eram funções militares, que era mais do exército, tá? E também nós tínhamos o arcontes, né, que presidiam os tribunais, que eram os juízes, né, que poderiam fazer, então, presidiam os tribunais e ao culto dos deuses, verificando as leis. Então, eles faziam o quê? Verificavam se os cidadãos estavam, então, seguindo o que era aprovado aqui nessa primeira fase. Nós temos, então, os tribunais, que é o nosso poder judicial atualmente. Nós tínhamos aqui duas categorias também. O Areópago, né, que é os antigos arcondes, julgava os crimes religiosos, de mortes e vitalícios, assim por diante. Então, nós tínhamos aqui pessoas fazendo a lei, pessoas aprovando a lei, pessoas fiscalizando se os cidadãos estavam cumprindo a lei. Se você não cumpria, então, tínhamos aqui o Areópago, né, que julgava, então, a sua conduta na sociedade. Na outra fase aqui nós temos o Elieu, né, que naquela época eram 6.000 juízes, cidadãos maiores de 30 anos, e julgava a maior parte dos processos. Então, enquanto essa primeira parte aqui estava vinculada aos atos religiosos, nessa outra fase aqui era o cidadão como num todo, tá? Sua conduta social, tanto religiosa como política, moral, ética e assim por diante, tá? Então, isso aqui era o modelo na Grécia Antiga e que nós também trazemos até hoje, tá? Mudou alguns aspectos aqui, mas a noção de política ainda continua a mesma, porque nós temos aqui, ó, poder legislativo, executivo e o poder judicial. Então foi aqui que surgiu todo esse conceito de política que nós temos até hoje, tá? Na próxima aula vamos trabalhar um pouco mais sobre política. Eu aguardo vocês lá, leiam a apostila e até mais. Tchau, tchau.